gravado. Quando eu vejo na televisão noticiário de desmatamento na Amazônia, eu fico aterrorizado pensando no futuro da humanidade. Certo? Há cerca de 15 a 20 anos, mais ou menos, eu fui dar aulas no curso de engenharia de segurança em Porto Velho. Certo? Porto Velho e Ji-Paraná, que fica a 350 quilômetros de Porto Velho. Certo? E naquela época, a gente podia olhar para o sol tranquilamente e não feria a retina, certo? Por conta da neblina, da chuva de pó, né? De cinza, tá certo? E na minha viagem que eu fiz para Ji-Paraná, eu fiquei prestando atenção ao longo da rodovia, de um lado e de outro, cerca de uns 2 quilômetros assim, da rodovia, já estava completamente desmatado. E nesses 350 quilômetros, o cenário era o mesmo, sabe? Sempre cinza, certo? Entendeu? Sem a pessoa ter uma boa visibilidade por conta da cinza proveniente das queimadas naquela época, certo? E a gente pensa assim, daquele tempo para cá, e principalmente depois que mandaram passar a boiada, certo? Depois que mandaram passar a boiada, aí piorou muito mais, tá certo? Inclusive a gente vê que ali a Amazônia é uma terra de ninguém. O governo não faz cumprir a sua autoridade ali, dando margem a garimpeiros, né? a invasores de terra, né? E pessoas que vão ali para ganhar dinheiro, né? E gerar mazelas, prostituição e Professor Antônio Souto Coutinho, de Brasília até Ribeirão Preto, hoje, em 2/3 da estrada, é cana-de-açúcar de um lado e cana-de-açúcar do outro da estrada. Uberaba, Uberlândia, toda aquela região. Ou seja, sempre o setor de energia comandando. No caso, o programa do Proálcool, enfim, mas o setor de energia. Então, alimento, isso aqui está substituindo alimento, porque sempre foi uma região extremamente produtora de... Exatamente. Quando a gente vai de Feira de Santana para o oeste da Bahia, são 1.000 quilômetros, até Luiz Eduardo Magalhães, Sim. é um outro país. É um outro país. Quando a gente vai se aproximando de Luiz Eduardo Magalhães, a mais ou menos uns 400 quilômetros, 500 quilômetros de Brasília. Mais ou menos isso aqui, ou do estado de Goiás. Algodão, 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 algodão. Ou seja, sempre monocultura, né? Mas na frente, em Tocantins, soja, 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 soja. Sempre monocultura. E monocultura já provou que é uma coisa, né? Só tudo equipamento agrícola, etc. Só que aí é alimento, né? Tem essa vantagem. Bom, por onde nós podemos começar a... Eu vou ler aqui um versinho de João Macena Telésforo, um poeta lá de Santa Luzia. Sim. Do caroço do umbu, goalhá de rapadura, da fineza e formosura, do voo de um urubu, do salto de um cururu, dos sustos sob um trovão, do brincar com pés no chão, sentir o cheiro do estrume, discernir um vagalume. Como foi viver, então, no nosso Cariri? Foi uma infância muito cheia de problemas e de alegrias, certo? Eu nasci num sítio do distrito de Gurjão, Gurjão City. Gurjão City, tá certo? Numa comunidade chamada Pascácio, tá certo? Um lugar que a lenda caririzeira diz que só dá doido, certo? Mas quando adulto, eu consultei um psiquiatra
E ele conferiu todos os meus neurônios e chegou à conclusão de que estavam todos nos lugares e que eu era exceção. Aí eu fiquei tranquilo. Tá certo? Tranquilo. E meu pai era trabalhador rural, certo? Ele e os irmãos. E sua mãe do lar? E minha mãe do lar. Agora, um fato interessante é que, pela família de mamãe, Coutinho, que... Educadora. Como é? Educadora. Não era educadora? Dos dois? Sim, sim. Aí o meu bisavô, convém salientar... Como se chamava ele? Antônio de Moraes Coutinho, Sim. que ele era de Nazaré da Mata. Ele e a família toda era de Nazaré da Mata. E sua mãe e seu pai, como se chamavam? Papai é Vicente de Faria Soto e mamãe Josefa Coutinho de Almeida. Coutinho de Almeida. Então, Coutinho, sim, o meu bisavô teve alguns problemas de saúde, né, lá em Nazaré da Mata, e o médico que atendeu ele recomendou que ele fosse para um lugar quente e seco. Aí ele exagerou e foi para Bujão. Certo? Lá ele comprou uma propriedade boa, né? E criou os filhos lá. Né? Então, pelo lado de mamãe, né, tem os nobres, Coutinho. No ciclo do algodão, isso. Já era. Ainda deve ter pegado algodão, né? Eu acho que estava no meio da fase do algodão. Na fase áurea. Da fase áurea do algodão, que foi justamente na fase de desenvolvimento de Campina Grande, né? Usinas inglesas lá. Usinas inglesas. É. Exatamente. Direto para Liverpool. Dali para Recife, do Recife para exatamente, Liverpool. exatamente. Então, tendo em vista essa ascendência nobre de minha mãe com meu pai, de minha mãe, né? Pelo lado dos Coutinho, pelo lado dos Almeida, porque os Almeida ela era neta do coronel da Guarda Nacional, Miguel de Almeida, Miguel Peba. É que a família Almeida ganhou o apelido de Peba. Certo. Aí, os meus avós maternos não queriam o casamento da minha mãe, que era de uma ascendência nobre, com uma pessoa pobre. Porque nobre e pobre rima, mas não combina. Né? Mas papai seguiu em frente, né? Não tem cobre. Aí ele viu que não tinha vocação para Romeu, nem mamãe para Julieta, personagens que ele tinha ouvido falar em romances de cordéis. Certo? Porque o cordel levou a cultura, né, para as pessoas menos letradas. Mais humildes. Mais humildes. Exato. Aí resolveu fazer o ato mais comum que acontecia naquela época, era furtar a noiva. Furtar a noiva. Então, certo dia, os galos cantaram fora de hora. Isso era um presságio de que uma moça ia ser furtada. Mas meu avô não acreditou na premonição dos galos, ou então já era bom, sabe? Mas o fato é que os galos tinham razão, né? Meu pai levou minha mãe, deixou na casa de um tio dele e se afastou para evitar o comentário daquelas senhoras Das madames. zelosas pelos bons costumes. Certo? E do padre. E do padre. Aí foi 8 dias depois se casaram no município de São Vicente, estado de Pernambuco. E voltaram para Bujão. Para Bujão. Não se falava esse negócio todo, até que isso em 1935. Até que em 1937, 2 anos depois, eu nasci, né? Contrariando aquelas senhoras zelosas que contavam nos dedos os meses entre o casamento e o nascimento do primogênito. Né? Havia esses... Se é maior, a função é maior ou menor do que 9 meses. É uma equação. Exatamente. Clássica. Exatamente. Então, eu fui criado ali em Bujão desse jeito, né?
Teve um lance gozado. Minha mãe uma vez fez uma promessa de eu cortar o cabelo só com 10 anos. Né? E foi com aquele cabelo comprido, e os outros meninos tudo com cabelo curto, né? Isso não me incomodava muito não, mas não sei porquê. Certo dia eu passei em frente à barbearia e disse para ser o Evaristo, né? O barbeiro. Seu Evaristo, papai mandou dizer que se eu cortasse meu cabelo, depois vinha aqui e pagava. E eu com o cabelo cheio de cacho. Cada cacho tinha uma dona, que era uma filha. Aí seu Evaristo me colocou no banquinho, aí cortou o cabelo, já prevendo o valor dos cachos, aí cortou os cachos bem dentro do pezinho, né? Cortou lá, aí depois me tirou do banco, botou os cachos assim como se eu estivesse carregando gravetos, né? Aí eu cheguei na casa de minha avó, não estava. Não havia saco plástico nesse tempo? Não havia saco plástico nesse tempo. Exato. Exatamente. Aí cheguei na casa da minha avó, onde estavam as tias e minha mãe. Quando eu cheguei, aquele susto, uns choravam, outros riam e aquele. Né? Aí eu fui trocando, entregando os cachos a cada tia, né? Trocando cada cacho por algumas lágrimas. Né? Aí, depois disso, teve também o bombardeio de Bujão. O bombardeio de Bujão foi o seguinte, estava em plena guerra, e lá em Bujão só havia um rádio, na casa do seu Joaquim Bujão. Estamos falando mais ou menos de que período de tempo? Esse aí seria 1942. Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, né? E então, à noite, os adultos corriam para a casa de seu Joaquim Bujão para ouvir o noticiário, né? E o garotinho, né, intrometido, passava por dentro, debaixo das pernas dos caras e ficava lá ouvindo, sabe? Aí fiquei com a impressão, né? Cheguei à conclusão de que avião era uma máquina que voava, jogava bomba e destruía casas e matava pessoas, né? E havia naquele tempo um esforço de guerra, né, que consistia em juntar sucata e materiais de fundição para mandar para a guerra, né? Tá certo? E no meio de Bujão havia um lajedo onde tinha aquelas sucatas todas. Né? E uma vez eu saí com minhas tias e uns primos pelos arredores de Bujão, colhendo as pedrinhas pretas, columbitas, para colocar ali, né? E mandar para o devido lugar. Né? Aí quando eu gostei do passeio, aí quando foi uma vez eu chamei uns amigos, rapaz, vamos pegar as pedrinhas, aí saem pelos arredores do Bujão. Tá? Aí de repente eu vi aquele ronco, né? Eu já deduzi que era um avião, né? Deduzi que era um avião. Eu disse, gente, vamos para casa que vem aí um avião que vai destruir a cidade. Bombardeiro. Voltamos, aí ficamos na entrada do lugar, né? Naquele tempo não era cidade, era um distrito pequeno. Aí eu olhei assim, rapaz, e aquele meio de adultos irresponsável no meio da rua e o avião dando volta. E eu, rapaz, ele vai jogar bomba já, né? Cada volta que ele dava, eu fechava os olhos, tá certo? Ficava os olhos preocupados com o destino daquelas criaturas, certo? Aí, em certo momento, caiu lá de cima do avião, alguma coisa, né? Aí pronto, aí eu fechei os olhos, esperando a explosão. A explosão não veio, aí eu olhei, os caras foram lá, tiveram a coragem de ir lá, pegaram aquele negócio e tiraram um papel, tá certo? E mostraram a direção. O papel perguntava qual a direção de Campina Grande. Aí eles mostraram para lá. Aí quando eu cheguei em casa, aí me disseram que tinha havido, né, que era um teco-teco que estava perdido e pedia a direção de Campina Grande, sabe? Aí eu fiquei feliz porque a cidade não foi destruída e as minhas roupas continuaram enxutas. Que ótimo relato. Rosa, vamos dar uma paradinha, vamos ver como é que está a gravação.
Pare. Chega, professor. Vá. Eu ia ver.